Uma boa tarde, a santa paz de Deus a todos. O tema desse vídeo hoje é se batismo de criança é bíblico. Eu já fiz várias vezes esse tema, mas é um tema que muito discutido e nunca as pessoas chegam a um consentimento, uma conclusão. Uns diz que pode, um diz que é, outro diz que não. E assim vai. E você que está aí do outro lado, o que você acha? Batismo de criança é bíblico? Criança tem pecado? Criança tem que ser batizada? O que você acha? Que Deus abençoe a todos que estejam assistindo. Que esse vídeo seja para edificação e não para contenda. E que seja para entendimento e não para descontentamento. Segunda, primeiramente, que tudo que vamos falar ou fazer tem que ser segundo as Escrituras. Não podemos expor nossa opinião acerca de religião, de placas de igreja ou de qualquer outro movimento. Mas quando tratamos qualquer assunto dentro da linhagem religiosa, dentro da linhagem de fé em Cristo Jesus, a nossa base tem que ser a Bíblia Sagrada. Então, você do outro lado, batismo de criança é bíblico ou não? O que você acha? Se sim, por quê? Se não, por quê? E responderei segundo as Escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Você acha que criança tem pecado, que criança precisa ser batizada? Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, versículo 37 em diante. As primeiras conversões. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos?
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós e vossos filhos, todos que estão longe, e tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, esse primeiro texto que nós observamos, biblicamente, o batismo de criança, ele não é bíblico. Mas por que ele não é bíblico? O batismo de criança não é bíblico? Porque primeiro, o batismo é para quem se arrepende. Tem outra passagem na Escritura que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu vou ver se eu encontro o texto. Onde o Senhor Jesus Cristo dá uma ordenança. Louvado seja o nome do Eterno. Glória ao nome de Deus. Bendito seja Deus. Então em Atos 2, você já dá de ver. Em Atos 2 já não tem base. Batismo é para quem se arrepende. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Se eu não me engano, é o Evangelho de Marcos. Olha só o que Jesus Cristo diz no Evangelho de Marcos, capítulo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15 em diante. E disse-lhe, vou começar do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhe seu rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver-lhe crido nos que tinham já visto ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo mundo, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão o demônio, falarão novas línguas, e pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará nem algum mal, dano algum. E impondo as mãos sobre os enfermos, os curarão. Segundo ponto. Primeiro ponto, como a gente viu lá em Atos, o batismo é para quem se arrepende. E agora que a gente está vendo a ordenança do Senhor Jesus Cristo, aqui em Lucas 16, versículo 15 e diante. O segundo ponto é que o primeiro ponto é batismo é para quem crê. O segundo ponto, batismo é para quem se arrepende. Quem crê e for batizado será salvo. Lá em Atos que a gente viu, arrependei-vos cada um de vós. Então o batismo é para quem crê, para quem se arrepende. Então uma criança recém-nascida não pode se arrepender de nada. Uma criança recém-nascida não pode crer em nada. Então como é que uma criança recém-nascida, falando isso dentro da Escritura, não falando de religiões, pode ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que uma criança recém-nascida que nasce sem pecado pode ser batizada e pode se arrepender? Criança não pode se arrepender. Criança não pode crer. Criança, você pode falar o dia todo no pé do recém-nascido, ele não crê em nada. Então o batismo é para quem crê, o batismo é para quem se arrepende. Esse é o Evangelho. Isso é o que a Bíblia nos diz. Irmão, mas agora você está atacando a doutrina. Não, eu não estou falando de religião. Eu estou falando o que as Sagradas Escrituras está dizendo para nós. Muita gente diz assim: não, mas criança tem que ser batizada porque já nasce com pecado. Não, criança não nasce com pecado. Quando a Escritura vai dizer que a criança
todos nascem debaixo com o pecado original de Adão, não é que a criança nasce contaminada com o pecado. Quando você vê lá no Éden, no jardim, Adão e Eva só tiveram conhecimento do bem e do mal depois que comeram do fruto proibido. E abriram seus olhos e viram que estavam nus. Então eles foram os conhecedores do bem e do mal. Uma criança só passa a ter conhecimento do bem e do mal a partir dos 12 anos de idade. É por isso que nós, cristãos, não batizamos menores de 12 anos. Por quê? Porque uma criança de 11 anos para baixo, de 10 anos para baixo, ele não tem conhecimento do bem e do mal. Quando a criança passa a ter conhecimento do bem e do mal, ele já não é mais criança. Você pode ver com uma criança com 12 anos de idade, se você perguntar para uma criança de 10, 8 anos, até mesmo alguns de 11, até alguns de 12, se for possível, e você perguntar, você faz uma pergunta simples: filho, você que é mãe aí, pode perguntar, por onde foi que meu filho nasceu? Por onde é que uma criança nasce? Ele vai bater na barriguinha e vai dizer: pela barriga. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento. Ele não tem o conhecimento. Eu, quando eu era criança, até um bom tempo, eu achei que tinha nascido pela barriga de minha mãe. Então isso se chama inocência. Se há inocência, não há conhecimento. Se não há conhecimento, não há julgamento. Então, outra coisa também. O Senhor Jesus Cristo disse assim. O Jesus Cristo estava com seus discípulos, e eis que apareceu umas mulheres com seus filhos, e o queriam levar até o Senhor, para o Senhor abençoá-lo. E os discípulos queriam impor as mãos, não queria deixar. Ele falou: deixe e não impeça, porque delas é o reino dos céus, falando acerca das crianças. Então se das crianças já pertence o reino dos céus, que necessidade é de pegar uma criança inocente, que não tem consciência, não tem pecado, não tem maldade, não tem malícia na sua mente, e batizá-la? O correto é: todo mundo tem que ter suas escolhas, tem que ter o conhecimento do bem e do mal. Se uma pessoa é batizada quando é criança, falando segundo a Escritura, aquele batismo foi em vão. É por isso que isso é a dúvida de muitas pessoas da fé católica. Porque quando uma pessoa passa a ser evangélico, eles falam ser evangélico, porque evangélico é todo aquele que estuda a Bíblia. Agora, quando uma pessoa passa a ser cristão verdadeiramente, você que está aí do outro lado, qual é o seu pensamento a respeito disso? Que você pensa que muitas vezes nem todos têm o conhecimento, e até mesmo, eu não digo nem conhecimento, falando assim com modéstia, não tem um tempo, até vezes não procura se aprofundar na Escritura, e não pesquisa. Mas isso é o que a Escritura nos diz. E a Escritura, uma vez dito, não pode ser anulada. Mas isso é o que a Escritura nos diz. E a Escritura, uma vez dito. Então, fica aqui a pergunta. Você que está assistindo. Você que está assistindo. Aí você pode fazer qualquer pergunta acerca da Escritura, acerca desse assunto, ou de alguma outra dúvida que você tiver. Pode estar perguntando e assim responder de acordo com as Escrituras. Louvado seja Deus. Bendito seja o eterno Deus. Batismo de criança é bíblico? Sim, por quê? Não, por quê? Deixe sua opinião.
Glória ao nome do Eterno. Criança tem pecado? Batismo de criança é bíblico? Hoje é 25 de dezembro de 2023. Já fazia uns 8 meses que eu não fazia uma live. E hoje estou fazendo uma live. Resolvi fazer. Estou em casa sozinho, minha esposa saiu para casa da tia dela. E resolvi fazer essa live. Irmão Marcos, a paz de Deus, que o irmão Marcos que entrou na live agora. Irmão Marcos, batismo de criança é bíblico? Tem base bíblica? Faça uma pergunta aí, amado. Louvado seja o nome do eterno Deus. Amém. Não, batismo de criança não é bíblico, irmão. O irmão Marcos disse que não é. Tem várias bases bíblicas, né, irmão, para o batismo de criança não ser bíblico. Estamos na live, qualquer pergunta será bem-vinda. Pronto, eu faço uma pergunta para vocês. Natal é comemorar Natal, o nascimento de Cristo. É bíblico? É correto? Hoje, já que nós estamos vivendo, hoje estamos no dia, como muitos consideram o nascimento de Cristo. O que você acha das igrejas evangélicas que praticam o batismo infantil? Boa pergunta, irmão. Irmão, deixa eu lhe explicar o seguinte. Primeiro, evangélico, a palavra evangélica, se diz daqueles que estão no evangelho. Então, creio eu que uma igreja evangélica que tem base bíblica, ela não pratica tal coisa, mas você poderia citar algumas aí que faz esse tipo de prática? Porque nenhuma igreja, qualquer batismo que for feito em criança, nessa prática que foi realizada em crianças, ela não é válida. Isso é chamado de um paganismo, uma coisa que não tem base bíblica, não tem fundamento. Pode ser chamado até mesmo de um costume. Então, é como eu disse no começo, não estou aqui para falar de placas de igreja, de dizer que só a igreja está certa ou está errada. Estou falando o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz que batismo de criança não é bíblico. Tem muitos que dizem assim, não, mas que Jesus Cristo foi apresentado aos 12 anos. Não, mas o Senhor Jesus Cristo foi apresentado lá no templo. Não, mas o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo, quando era criança, ele foi apresentado lá, foi para fazer a circuncisão. Circuncisão é todo judeu deveria fazer. A circuncisão ali não foi um batismo, ali foi uma apresentação do Senhor Jesus Cristo.
Então tem muita gente que confunde batismo com aquela parte ali. Batismo é para quem crê, batismo é para quem se arrepende. Batismo é para quem crê no Senhor Jesus. Uma igreja que se diz cristã evangélica e faz esse tipo de prática, ela está totalmente fora da palavra de Deus, das escrituras. Irmão Marcos, essa é a minha resposta. Biblicamente. Como é que eu posso batizar uma pessoa que não crê, que não entende, que não se arrepende? Criança não tem pecado, criança não se arrepende, criança não crê. Então, para que batizar a criança? Né, irmão Marcos? Alguma pergunta? A luterana, presbiteriana, metodita, agiclana pratica o batismo. Sim, irmão, pratica mesmo. Irmão, eu particularmente eu digo o seguinte para você: se o meu filho, minha filha foi batizada. Minha filha foi batizada aos 2 anos de idade. E eu sou crente, sou cristão. Mas quando ela tiver grande, ela vai decidir o que ela vai fazer. Eu não posso forçar ela a ter uma crença, a mesma crença que eu. O que eu tenho que fazer é o seguinte, ensinar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Porque está escrito lá em Provérbios: ensina o teu filho no caminho que ele se deve andar, e quando ele for grande ele não vai se desviar deles. Então a gente vai procurar ensinar, exortar e tudo, esclarecer de fato isso aos nossos filhos. Mas de modo nenhum a gente pode forçar uma criança a ser crente ou qualquer outra pessoa. Porque o Senhor Jesus Cristo ele deixou bem claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, só o Senhor Jesus Cristo ele está falando quem crê. Quem crê, eu não posso forçar ninguém a crer. Agora, falando do batismo de criança, a partir do momento que eu pego uma criança recém-nascido e levo até um altar para ser batizado, aquela criança não está tendo pensamento, não está tendo crença, não está tendo fé, não está tendo coisa em nada. Então, eu pergunto para você, irmão Marcos, isso se torna válido diante de Deus? Outro ponto também, o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito, irmão Marcos, eu não estou lembrado do texto, mas está escrito que tudo que a gente for fazer por obra ou palavra tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Se o irmão me lembrar onde está escrito, eu agradeço muito. Não criticamos religião, nem placa de igreja, mas pregamos apenas o que a Bíblia diz. Quem tiver perguntas, pode fazer. Um exemplo de batismo infantil na Bíblia tem. Irmão, sinceramente, até agora eu não tenho visto não. Se o irmão tiver, o irmão pode mandar o capítulo e o versículo que eu leio aqui ao vivo. Mas até agora onde eu leio não achei nenhum exemplo. Se o irmão tiver, pode mandar o versículo e o capítulo que eu leio ao vivo. Mas até agora não tenho visto. Tem, irmão? Se tiver... Louvado seja Deus. Irmão, qual a idade certa para o batismo? Eu vou lhe falar. Na igreja onde eu congrego, nós não batizamos menores de 12 anos.
crianças menores de 12 anos. De 12 anos para frente a gente batiza. Batizamos crianças menores de 12 anos, ou seja, com 11, com 10, com 8, se já tiver sido selada com evidência de novas línguas. Aí sim, se com consentimento dos pais, se aquela criança sentir de ser batizada, então nós realizaremos o batismo. Mas você pode perguntar, mas por que, irmão Caio? Se você acabou de dizer que o batismo de criança não é bíblico. Irmão, escute só uma coisa. É diferente de você pegar uma criança recém-nascido, que não tem consciência de nada, levar para ser batizado. Outra coisa é uma criança que já caminha nos caminhos de Deus, com seus pais e tudo, e de repente recebe um dom maravilhoso de Deus. Então se cumpre aquela palavra: se Deus não nega o seu Espírito, quem somos nós para negar o batismo? Então já tem muitos casos onde nós congrega de crianças de 11 anos serem batizadas. Por quê? Porque manifestou o dom de evidência de novas línguas. Então estava preenchida de Deus. Mas crianças que não têm conhecimento, entendimento, conhecedor do bem e do mal, que não crê, o batismo não é bíblico. Sobre a questão da idade certa para o batismo, irmão, a partir do momento que o homem, acredito eu, o ser humano passa a ter conhecimento do bem e do mal, ele tem a capacidade de crer e de se arrepender. Então, não existe, tirando a meninice, depois que o homem passa a ter conhecimento do bem e do mal, depois que o homem tem a capacidade de crer e de se arrepender, e assim ele pode ser batizado. Agora volta uma pergunta para você, irmão. Você acha com qual idade, qual momento o homem passa a ter o conhecimento do bem e do mal? Compartilha aí, irmão Marcos, a live aí. Para um homem ser batizado, qualquer pessoa ser batizado, quando fala homem é toda a humanidade. Qualquer pessoa ser batizada, primeiramente ele tem que crer no nome do Senhor. Ele tem que se arrepender. Assim ele pode ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Criança não tem pecado. Criança não tem pecado. Eu vou ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15 diante. O tema é: Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe também crianças para que ele tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-no. Mas Jesus, chamando para si, disse: Deixe vir a mim os pequeninos e não impeça, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade, verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Pronto. Tá a explicação. Se crê, e a condição que não crê, está condenado. Se a condição que não crê está condenada, é preciso vir aqui no Evangelho, no finalzinho do Evangelho de Lucas.
Ó, irmão, ó. Então em abrindo versículos, vou começar do versículo em diante. Ó, vou começar de Lucas, do versículo 36 em diante, para melhor entender essa questão aí. A aparição de Jesus aos 12. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés. Eu sou o mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo-lhe, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhe: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhe: Está escrito, e se convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome pregasse o evangelho de arrependimento e remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunha. E eis que envio a promessa do meu Pai: ficai porém na cidade até Jerusalém. Irmãos, essa questão aí, olha só. Finalmente apareceu aqui no Evangelho de Lucas, do Evangelho de Marcos, diz assim, do versículo 14, capítulo 16, versículo 14 em diante. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, lançou o seu rosto à incredulidade e à dureza do coração, não havendo crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas tem uma passagem muito para esclarecer mais essa pergunta, irmão. No livro de João, capítulo 3, Jesus e Nicodemos. Ó, começando do versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, Evangelho de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Olha só que sua pergunta, irmão. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, você pode ver que lá no Evangelho, no versículo atrás, ele falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas olha o que ele fala para Nicodemos: quem crê nele não é condenado. Crê em quem? Em Cristo. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se uma pessoa chega e fala: eu vou anunciar o Evangelho em nome de Jesus Cristo, uma pessoa diz: eu não creio nisso, eu não creio que ele é o Cristo, eu nego a pessoa de Cristo, não sou eu que estou dizendo. Olha só o que a Escritura diz assim, mas quem não crê já está condenado, não será mais, já está.
condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz aqui é Cristo. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ficou claro, irmão, o texto? Se crê é a condição, quem não crê está condenado. É porque assim, irmão, quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, automaticamente, depois de crer, ele é batizado em nome do Senhor. E quem crê e é baseado no nome do Senhor Jesus Cristo, confessa Cristo diante de Deus e também dos homens. Na história da igreja primitiva, todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, logo é batizado. Logo é batizado. Mas quem não crê será condenado. Um dos maiores exemplos de quem não crê. O Senhor Jesus Cristo fazia sinais, milagres e prodígios. E aqueles homens diziam, está endemoniado, tem demônio. Não crê, aqueles ali não estavam acreditando. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que aquilo era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a condenação de juízo, só quem sabe é Deus. Só Deus sabe quem vai ser condenado ou não. Eu não posso chegar dizendo, aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. Esse juízo é de Deus. Então tal que o Senhor Jesus Cristo vai falar no Evangelho, eu não estou lembrado onde é que fica, mas ele diz assim, está escrito assim, que o juízo temerário é proibido. O juízo temerário simboliza o juízo de condenação. Por quê? Porque o homem não tem a condição de ter esse juízo em mão, de dizer e saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O homem não tem essa condição de saber. A Escritura, ela diz, por exemplo, ela diz assim, quem não crê já está condenado. Mas suponhamos que eu chego hoje para pregar o Evangelho na casa de uma pessoa. E no momento ele diz assim, eu não creio, eu não recebo. Eu tenho essa autoridade de dizer, olha, a Escritura já diz aqui que você já está condenado, você não creu. Não, eu não tenho essa autoridade, por quê? Porque pode ser que hoje ele não esteja abrindo o coração para as coisas de Deus, mas pode ser que daqui a 2 anos, um dia, uma semana, até mês, ele possa crer. É por isso que Deus proibiu o juízo temerário. Porque o homem não pode crer hoje, mas amanhã ele pode crer. Então é por isso que esse juízo não pertence a nós, juízo de condenação. O que devemos pregar é o Evangelho, que foi o que ele disse aqui, ó. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Cristo quer salvar o mundo. O poder da mensagem de que, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que crê que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, Cristo Jesus, foi crucificado, morreu crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e a pessoa crê nisso, e for batizado, e guardar essa fé, ele será salvo. Ele perseverar nessa fé. Porque isso é a verdadeira fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. E a esperança das coisas que a gente não espera. Entendeu? Como é que eu vou ter esperança em algo que eu estou vendo? Não. A gente só espera aquilo que a gente não está vendo. Ou seja, nós esperamos a manifestação do Filho de Deus. Deve crer e ser batizado? Sim. É um mandamento. Quem crê e for batizado será salvo. E de anunciar o Evangelho por toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O crer vem primeiro. Ser batizado vem depois. Você pode ver lá que quando, respondendo sua pergunta, irmão Marcos, quando Filipe batiza o núcleo, depois que o núcleo crê, ele fala assim, ele tem água. O que me impede de ser batizado? Ele fala, se tu crê de todo o coração, então ele foi batizado. Então, essa pergunta é óbvia. Deve crer e ser batizado. Se uma pessoa apenas crê,
e não ser batizado, fica numa condição muito difícil, porque quebra o evangelho. Tenta quebrar o evangelho. O Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele, quando ele estava sendo batizado, ele falou assim, falou para João, deixe, não impeça, que assim convém cumprir a justiça do meu Pai. Ele, sem ter pecado, mas foi batizado para deixar exemplo. É por isso que ele fala assim, eu sou a porta, por onde todos têm que passar. Então tudo que o Senhor Jesus Cristo deixou foi para deixar exemplo para o homem. Ele, sem pecado, passou pelo batismo para deixar exemplo. Quem somos nós, depois que crê no nome dele, para se negar a isso? Então quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser batizado. Ah, mas o bandido lá na cruz o bandido lá na cruz se arrependeu de última hora. O Senhor falou, na verdade, digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, o Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender uma coisa. Ele é a salvação. Ele, quando estava na terra, sempre foi a salvação e a redenção dos homens. Ele só chega, além dele chegar numa pessoa e curar, ele dizia, a tua fé te salvou. Se o Senhor dizia, a tua fé te salvou, tu tá salvo. Então, o Senhor tem poder para salvar. Tinha poder para salvar. Mas quando ele foi crucificado e subiu ao... uma coisa, o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse para aquele bandido, ele falou assim, em verdade de que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus Cristo ainda estava em vida. Ele tinha autoridade de salvar qualquer quem ele quisesse. E foi isso que ele fez. Ele, na verdade, disse que eu estarás comigo no paraíso. Mas por que ele fez isso? Um ladrão do lado falava e o do outro lado falou assim, olha, será se você não teme a Deus estando na mesma condenação? Qual foi a confissão que ele fez ali? Será que você não teme a Deus estando na mesma condenação? Ele confessou que Cristo era Deus. Ele confessou. E Cristo o poder estava sobre ele. Se ele falar, você está salvo, aquele dele estava salvo. Não precisava passar por batismo. Mas quando ele subiu ao céu, a mensagem que ficou foi da crucificação e da ressurreição. Temos que crer nisso e ser batizado. Que serpente era essa? Irmão, não estou lembrado muito do texto, mas a serpente que Moisés levantou no deserto, se eu não me engano, foi uma enfermidade, uma praga de serpente que teve lá, e o povo estava caindo nas enfermidades. Todo aquele que viesse, Moisés levantou uma serpente de bronze, e todo aquele que olhava para ela era curado. Foi isso. E curados e era salvo de morrer. Então Jesus Cristo ele faz essa comparação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele usou essa comparação de Moisés levantou a serpente no deserto? Porque ele também foi levantado. Mas ele não foi levantado como serpente. Ele foi levantado no nosso lugar. Ele pagou na cruz os preços dos nossos pecados. Sofreu uma morte horrível de cruz. Morte de cruz. Morte horrível, terrível, coisa terrível de cruz. Mas como assim olhar para ele? Então, toda vez que quando a gente ouvir a mensagem do Cristo crucificado, ressuscitado, e você crê, você se lembra daquela mensagem, você crê de todo o coração que aquilo é verdadeiro, que aquilo que está sendo anunciado é verdadeiro, automaticamente o Evangelho tem o poder de transformar a tua vida, transformar nossas almas, e você crê, se batiza, e você é nova criatura para andar em novidade de vida, e aquela fé em Cristo, a fé em Cristo te salvou do poder da morte, do veneno da morte. Porque aqueles que creem em Cristo não passaram da morte para a vida. E todo aquele que crê nele, mesmo estando morto, viverá. E aqueles que estão nele, mesmo estando vivo, nunca verão a morte. Crê tu nisto? Se Jesus é o parâmetro, devemos batizar. Se Jesus é o parâmetro
Devemos se batizar sem pecado? Não. Não devemos. Não devemos, irmão. Não devemos. Até porque Cristo, ele é o santo enviado de Deus. Nas várias profecias diz a respeito disso. Era o santo enviado de Deus. Então, ele deixou aquilo como exemplo. Tipo assim, olha, se o Senhor Jesus Cristo não teve pecado e tudo, foi batizado, imagina nós. Quem é uma pessoa hoje que nasce e se faz igual a Cristo? Não tem. Não tem. Então, quando Cristo é batizado sem pecado, ele não deixa aquilo como exemplo. Devemos batizar as pessoas também sem pecado. Não. Ele está deixando aquilo ali para se cumprir a justiça do meu Pai. Ele diz. Porque poderia muita gente falar assim, mas se Cristo, que era do reino de Deus, que era filho de Deus, não se batizou, quem sou para batizar? Basta eu crer. E muitos acreditam nessa teologia. Se eu apenas crer, mas arrepender de última hora, eu vou ser salvo. Não, isso não é bíblico. Tem que se batizar, meu irmão. Tem que batizar. Louvado seja Deus. Mais alguma pergunta, irmão Marcos? Mais grato a ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celeste dádiva eu recebi, quero teu nome, ó Deus, engrandecer. Teu filho sou, por Jesus, ó bom Deus, pelo Espírito de adoção, um cidadão me fizeste no céu, para a herdade divina. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, irmão Marcos, sobre essa questão. Essa pergunta sua aí. E ouvindo eles, cumpriram o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe a Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, como é que eu vou ser batizado? Quem se arrepende, irmão, é que tem alguma coisa feita. Como assim? Mas como é que o homem vem ao arrependimento? Quando o homem medita e crê no que Cristo fez, acredita de todo o coração, ele passa a se achar com dívida com Deus. Ele se acha numa dívida. Então, quando o homem tem conhecimento que pecou, que peca, e ele se reconhece pecador e reconhece Cristo como filho, automaticamente cai sobre ele o arrependimento. E quando esse arrependimento cai em seu coração, o homem tem que ser batizado. Porque a promessa vos diz a respeito, vós, filhos, e todos os que estão longe, e tanto quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então, batismo é para quem se arrepende, e é para quem crê, e é para quem tem pecado.
Por que em nome de Jesus? Porque ele é a primícia. Tudo que for fazer por obra, palavra, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Para alguma coisa ser validado, tem que ser em nome de Jesus Cristo. Em volta de Jesus se achava a multidão, ouvindo seus conselhos e aprendendo a retidão. Alguém aproximou-se para lhe anunciar que sua mãe e seus irmãos queriam lhe falar. Responde o grande mestre, estendendo suas mãos. Aqui estará minha mãe também, os meus irmãos. Aquele que obedece a Deus Pai que está nos céus, Jesus o chama de irmãos e co-herdeiros seus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. São 3 horas e 12 minutos, que às 15 horas e 12. Vou estar encerrando a live. Se ninguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou estar encerrando a live. Mais alguma pergunta, irmão Marcos? Deus está com uma criança. Mas em qual sentido, irmão Marcos? Se ele está no céu com a criança lá no céu, ou se ele está guardando, protegendo, como assim? Qual é o sentido dessa pergunta? Faça ela de uma maneira mais clara. Eu só sei, irmão Marcos, que na Bíblia, na Escritura,
sempre a criança ela é usada como exemplo por Deus. Tem uma parte na escritura, que eu não estou lembrado qual capítulo, que diz que da boca da criança há um louvor perfeito, da criança é o reino dos céus, aquele que não se comportar como essa criança não verá o reino de Deus. Então a criança sempre é usada como exemplo na presença de Deus. Uma criança sempre é usada como exemplo por Deus, né, dentro da base bíblica. Biblicamente, uma criança sempre é usada como exemplo dentro da linhagem da Escritura. Como uma criança não pode crer, assim Deus está. Como uma criança não pode crer, mesmo assim Deus está com ela, sim, irmão. Sim. Sim. O Senhor Jesus Cristo disse que delas é o reino dos céus. Com toda certeza, sim. Com toda certeza. Louvado seja o nome do Eterno. Eu vou ver se eu acho um versículo. Louvado seja o nome do Eterno. Glória ao nome do Eterno. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Eterno. Bom, Marcos, como uma criança pode crer, como uma criança não pode crer, mesmo assim Deus está com ela. No Salmo 8, Mateus cita, no capítulo 21, as crianças se é puro louvor. Glória a Deus. Bom, Marcos, olha só o que tem no capítulo 22 de Salmo, no versículo 9. Mas eu vou começar do 8. Confiou no Senhor, que livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Olha só esse texto aqui, ó. Mas tu és o que me tiraste do ventre de minha perseveraste, estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a minha madre.
Tu és o Deus desde o ventre da minha mãe. Então, uma criança desde o ventre da minha mãe, Deus é Deus na vida deles. Ah, amor, você pode dizer, não, mas você foi só com Davi. Não. Deus nos guarda, todos nós. Deus ama as criancinhas. Deus é com a criança. Eu vou dar um exemplo, irmão Marcos. Irmão Marcos, eu tenho a minha criança mais nova. Ela faz 7 meses agora, no dia 30, se Deus quiser. A minha cama que eu durmo, eu vou até contar aqui. Eu tô fazendo essa live no meu quarto. 1, 2. A cama tem 3 palmos. A cama tem 3 palmos. Ou seja, na altura da coxa. O chão. Essa minha criancinha com 6 meses caiu 3 vezes da cama. Sem ter pano no chão, sem ter travesseiro, sem nada. Só o cimento puro. Você acredita que era da altura que ela caiu, era para ela ter quebrado o pescoço, ter batido a cabeça, ter guardado, ter se quebrado todo. Mas meu filho está até hoje inteiro. Inteiro. Então é Deus, irmão Marcos. Deus está com as crianças, sim. Deus guarda, Deus protege, Deus ama, Deus consagra. Entendeu? Deus guarda desde a meninice. Quando o homem começa a ter o conhecimento do bem e do mal, ele mesmo tem o livre-arbítrio de escolher em qual caminho ele quer andar. Se é no caminho tortuoso ou no caminho do Senhor. Mas Deus, ele é fiel para com todos. Assim como o sol vem para o bom e para o mal, do mesmo jeito Deus guarda o bom e Deus guarda o mal. Só que Deus sabe conservar o ímpio na sua impiedade e sabe conservar o justo na sua justiça. Porque Deus é Deus. Tem uma parte na Escritura que diz assim, Deus diz assim: vou ter misericórdia, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então Deus é Deus, ninguém pode nem contestar o que Deus faz, né? O que ele não, ninguém pode contestar, né, não, irmão Marcos? Então isso já aconteceu, irmão Marcos, com meu filho 3 vezes, uma cal com dessa cama, não bateu cabeça, não quebrou cabeça nem nada, hein? E às vezes nós, irmão Marcos, nós cai, bate a cabeça, tem um trauma, tem tudo, né? Cai de uma rede, quebra uma coluna toda, de uma criança de 6 meses, cai de uma cama 3 vezes seguidas, não aconteceu nada. Agora eu lhe pergunto, é Deus ou não é na vida dessa criança, irmão Marcos? Agora eu lhe pergunto, será que essa criança, quando crescer, vai servir a Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Deus guarda e ama desde a sua meninice, desde o ventre ele já guarda. Resposta certa, né, irmão Marcos? Deus é bom. Marcos, eu estou com a tradução. Eu estou lendo nessa tradução aqui. Essa tradução aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar o vídeo. O celular está descarregando. Mais alguma pergunta, irmão Marcos? Irmão Marcos, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que Jesus Cristo nasceu nessa data de hoje? Enquanto você pensa, eu vou beber um copo d'água, volto já.
Exatamente, irmão Marcos, é verdade. Na Bíblia é uma prova de fato. Louvado seja o eterno Deus. Irmãos, eu vou finalizar essa live com um versículo bíblico. O nosso Deus, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o guarda de Israel, o guarda fiel do seu povo e todo aquele que crê no nome do unigênito Senhor Jesus, ele diz assim na sua palavra, tem um salmo que diz escrito assim: aquele que te guarda não dorme. Então que Deus abençoe a todos, fique todo na paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus os abençoe a todos.